Como perder o medo de ousar e criar harmonias incríveis em 4 passos de forma simples e rápida. Olá! Bom, como prometido, agora eu vou explicar cada linha, cada passo, cada página deste e-book para vocês. E vamos começar no passo 1, na página 9, ok? E vamos falar de campo harmônico maior. O que é um campo harmônico maior? Bom, a gente precisa, para formar um campo harmônico, de uma escala. Uma escala, né? Existem campos harmônicos menores, campo harmônico modal, mas nós vamos começar pelo campo harmônico maior, ok? A gente precisa de uma escala maior. Então, eu escolhi a escala de Dó maior. A partir de uma escala maior, a gente cria um campo harmônico, ok? E eu comecei com campo harmônico maior tríades. Que o que é tríade? São terças sobrepostas, né? Então são 3 sons. Então eu peguei o primeiro som, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Então o campo harmônico maior, ele é a partir da escala maior, só que formada em acordes, ok? Bom, a partir de uma escala maior, criamos o campo harmônico maior. E já observamos que existem 3 acordes maiores, entre eles 1, 4 e 5. O Dó, o primeiro grau, o quarto e o quinto. Então, num campo harmônico maior, a gente tem 3 acordes maiores, tá? Que são os 3 acordes mais importantes, ok? São esses 3 acordes onde estão todas as funções harmônicas, os acordes principais, ok? E depois desses 3 acordes maiores, Dó, Fá e Sol, porque eu estou em Dó maior, né? Seria o primeiro grau, o quarto grau e o quinto. É bom vocês já pensarem sempre em graus, tá? Primeiro grau, quarto grau e quinto grau, porque se estiver em outra tonalidade, vai ser outros acordes, ok? Bom, depois nós temos 3 acordes menores. A gente tem o segundo grau, que é o Ré menor, o terceiro grau, que é o Mi menor, e o sexto grau, que é o Lá menor. Ok? E temos um acorde diminuto, que é o sétimo grau. Ok? Bom, a página 9 é isso. A gente fala do campo harmônico maior em tríades. Na página 10 eu já entro com campo harmônico maior em tétrade, ok? O sétimo grau no acorde. Então, se antes era uma tríade, era tônica, terça e quinta, agora vai ser tônica, terça, quinta e sétima. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau, sétimo grau, ok? E dos 3 acordes maiores agora, 2 vão ser iguais e 1 diferente. Antes, em tríades, a gente tinha 3 acordes maiores. O primeiro grau e o quarto grau, eles são iguais. É um acorde maior com sétima maior. O quarto grau é um acorde maior com sétima maior. O quinto grau, ele é um acorde maior com a sétima menor. Esse acorde maior com a sétima menor que vai ser a grande diferença dessa história toda, ok? Mas vamos lá. Aí logo depois eu coloco que o primeiro grau, né, no caso Dó com sétima maior, é a tônica, que é o repouso. Depois o quarto grau, o Fá com sétima maior, o subdominante, que é o afastamento ou começo de tensão. E o quinto grau é dominante, tensão, tá? Que é esse Sol 7 aqui, ó. Então ele vai gerar uma tensão, repouso. Olha só, tensão, repouso. Ok? O som já explica tudo, né? Bom, os 3 acordes menores, agora falamos dos 3 acordes maiores, agora vamos falar dos 3 acordes menores. Os 3 acordes menores, todos possuem a sétima menor. São eles o segundo grau, que você já tinha visto no outro, né, na outra página, o segundo grau. Então ele vai ser o acorde menor com a sétima menor. O terceiro grau e o sexto grau. E o sétimo, agora, a gente vai chamar ele de acorde meio diminuto. Por que meio diminuto? Porque o sétimo grau é uma sétima menor. Um acorde diminuto, ele tem que ser toda ela feita em terças menores. Isso é um acorde diminuto, ó.
mas a gente não tem essa nota no campo harmônico maior, então vai ser a sétima menor. Né? Primeiro grau, maior com sétima maior, segundo grau, menor com sétima, terceira, menor com sétima, quarto, maior com sétima maior, quinto, maior com sétima menor, atenção, o sexto, menor com sétima menor e o sétimo, acorde meio diminuto, ok? Na página 11, eu já começo a falar de acordes substitutos. Então, o que é acordes substitutos? A gente tem os 3 acordes principais, o primeiro grau, o quarto grau e o quinto. Com esses 3 acordes, já estão todas as funções numa música, numa tonalidade maior. Então, se você usar o primeiro, o quarto e o quinto, você já resolve todas as funções possíveis numa música, numa tonalidade maior, ok? E os outros acordes, Matheus? Bom, os outros acordes, a gente vai substituir essas funções principais. Então, por exemplo, depois eu vou mostrar para você, eu atirei o pau no gato, que a gente coloca só as funções principais e depois a gente substitui elas, tá? Esse, na verdade, é o primeiro passo, é o que nós vamos fazer. Então, para você entender melhor, na página 11, acordes substitutos, os acordes principais podem ser substitutos pelos outros acordes do campo harmônico. Então, o primeiro grau, o Dó com sétima maior, pode ser substituído pelo terceiro ou pelo sexto, ok? Como eu faço isso, Matheus? Bom, aonde você conseguir colocar o primeiro grau, você pode substituir pelo terceiro ou pelo sexto. Um substituto, tá? Assim como, vamos dar um exemplo, sei lá, você tem uma banda, você é um cantor, e o tecladista está doente. Você vai chamar um outro tecladista para tocar na sua banda, certo? Mas ele não vai ser igual àquele tecladista. Pode ser melhor ou pior, né? Mas igual não é. Então, substituto, eu queria que você tivesse essa ideia, assim. O substituto, ele vai fazer a mesma função, só que ele vai ter uma outra característica, né? Vai diferenciar um pouco. Então, a harmonização, a gente trabalha muito com isso. São acordes que funcionam, né? Porque tem a mesma função, mas não tem a ideia da essência, né? Então, o substituto é para criar essa diferença, ok? Bom, vamos lá. Falei do primeiro grau, agora eu vou falar do quarto grau. O quarto grau, ele é substituído pelo 2 ou pelos 5 sus, tá? Quando eu aprendi lá atrás, não se falava em sus, só falava que o quarto era substituído pelo 2, ok? E agora a gente já coloca que o quarto também é substituído pelos 5 sus, ok? Aí fala, Matheus, mas por quê, né? Porque ele tem a mesma função. Se você pega o quarto grau ou o segundo grau, por exemplo, e coloca o baixo na quinta, você vai ter um sol sus. Então, ele pode ser substituído. Então, o quarto grau pode ser substituído pelo quinto sus. Bom, e por último, o quinto grau. O quinto grau, ele pode ser substituído pelo sétimo, tá? Porque ele tem um acorde de tensão, né? Ele é o acorde de tensão e o sétimo grau, ele tem o mesmo intervalo, ele tem o mesmo trítone. Então ele pode ser substituído, o quinto grau pode ser substituído pelo sétimo grau, ok? E também o quinto grau pode ser substituído pelo sus. Por quê? Porque por causa do grave agora, o sol, ok? Mais pra frente eu vou fazer um vídeo e vou explicar sobre a série harmônica. E aí você vai entender direitinho quando você toca um sol, por exemplo. O natural é que ele pede a sua quarta ascendente. Então, por isso que o sol sus também pode ser substituído pelo sol. Nas minhas aulas eu costumo passar para os alunos
substituindo sempre o dominante, para não ficar, vamos supor, você está aqui, né? Quarto grau, né? Aí você, em vez de ir para o Sol 7, né? Para não ficar simples, você faz um sus, né? Ele fica com essa cara, o sus ele é um pouco mais moderno, né? Mais atual, ok? Bom, eu estou falando até mais do que o método, mas acho que vale a pena, né? A gente comentar tudo. Bom, depois disso vamos para a página 12. A página 12 é só a explicação do trítone, né? O que é um trítone? Dentro de Sol maior eu tenho um intervalo que chamava muito tempo atrás de um intervalo de diabo, né? Que é o que gera a tensão, né? Esse intervalo de quarta aumentada, né? É ele que faz gerar a tensão num acorde de Sol 7 para você repousar. Então eu só explico o que é o trítone, é um intervalo entre duas notas de 3 tons inteiros. Esse intervalo acontece entre a terça e a sétima. Então você tem Sol 7, terça e sétima, ok? Você pode também calcular a distância desse intervalo e dizer que é um intervalo de quarta aumentada ou quinta diminuta. Depende muito a situação. Nesse caso, ela é uma quinta diminuta, porque você tem Sol, Lá, Si. Si, Do, Ré, Mi, Fá. Si, Do, Ré, Mi, Fá. Você tem cinco notas, então é uma quinta diminuta, né? Então ela é uma quinta diminuta ou uma quarta aumentada, ok? Vamos para a página 13. Treinamento número 1. Sabendo que os graus principais são 1, 4 e 5, o nosso primeiro passo é estruturar a melodia utilizando esses graus de uma maneira organizada. Então, a gente vai colocar os graus principais, 1, 4 e 5, tá? Como a gente viu logo no início. Então ficaria assim. Aí eu coloquei um Dó 6, né? Nessa primeira imagem, né? Nessa primeira pauta. O que é esse Dó 6? É uma dica que eu já saio dando na página 13, que quando você tem a melodia na tônica, né? A sétima maior, ela pode brigar. Se você toca Dó com sétima maior e toca a tônica, pode criar uma tensão desnecessária. Então o que eu peço? Para você colocar o sexto grau, que ele gera um repouso, ok? Então a dica é essa, quando a música terminar na melodia, toca Dó com sexta, não com sétima, ok? Bom, depois eu já faço na outra linha abaixo, aí depois o quinto grau, né? Aqui, por exemplo, acabou na terça. Você pode colocar a sétima maior tranquilo, ó. Que ela vai funcionar bem, porque acabou a melodia na terça, ok? Você vai tentar colocar nessa melodia... Você vai tentar colocar nessa melodia os acordes principais. Então, eu sugiro que, se você já estudou isso em algum outro momento, você já pode colocar a sétima maior. Se você nunca estudou harmonia, né, eu sugiro que você faça apenas com as tríades, ok? Começa fazendo o primeiro, quarto e o quinto grau com as tríades, ok? Bom, agora a página 14 é o treinamento número 2. O que vamos fazer nesse treinamento número 2? Agora vamos substituir os graus principais pelos seus substitutos. Aonde tem a tônica escrito T, né, entre parênteses escrito T, você pode usar tanto o primeiro grau, como o terceiro grau, como o sexto. O que tem SD, que é o subdominante, que é o quarto grau, você pode usar tanto o quarto grau quanto o segundo. E o D de dominante, você pode tanto usar o quinto grau como o sétimo. No primeiro eu faço só uma reharmonização só. Tem 2 acordes com o T, então eu começo com o primeiro grau, né?
6 porque a melodia acabou na tônica, né? No 1, então o Dó 6 é mais indicado, ok? Bom, logo abaixo eu já vou reharmonizar mais ainda, eu vou começar com o sexto grau, então vou fazer, ó, fazer uma oitava acima para você ouvir melhor a harmonia aqui. Ok? Bom, então o que eu fiz? Eu substituí o primeiro grau pelo sexto, e depois logo em seguida tinha o primeiro grau de novo, substituí pelo terceiro, depois substituí pelo 2, né, que era o quarto grau, eu coloquei o segundo, depois o quinto eu nem substituí, poderia ter substituído, vamos tentar fazer, em vez de fazer o Sol 7, eu vou fazer o Si meio diminuto, página 14, a segunda pauta, ok? Então Lá menor, Mi menor, Ré menor, aí o sétimo grau. Então isso é só para mostrar que você pode substituir o primeiro grau pelo terceiro e pelo sexto, o quarto grau pelo segundo e o quinto grau pelo sétimo, ok? Bom, vamos agora no último exemplo. Então... Agora entrou o acorde sus. Você viu que ele foi substituído tanto no quinto grau como no quarto grau, né? O segundo compasso era um dominante e a gente colocou um sus. Depois, no terceiro compasso, no meio, era um quarto grau, eu coloquei um sus. Ok? É só para você já ir pegando, né, os macetes. Vamos à página 15. Agora é a sua vez. Vamos lá, substituir os graus principais por seus substitutos. Então agora, onde tem tônica, você pode colocar o sexto ou o terceiro. Onde tem o D de dominante, você pode colocar o quinto ou o sétimo. E aonde tem o SD, que é o subdominante, você pode colocar o quarto ou o segundo. Ok? É com você. Vamos agora trabalhar uma cantiga popular brasileira, Atirei o Pau no Gato, usando os acordes principais. Eu já dou o exemplo, eu já faço a cifra certinho. Eu começo ali, ó. Bom, na página 15 eu coloquei os acordes principais no Atirei o Pau no Gato. Agora eu quero que você substitua tudo. Aonde tem o primeiro grau, a tônica, que é o T, você coloca o terceiro ou o sexto. Aonde tem o quinto grau, que é o D, né, o dominante, você coloca o sétimo. Eu quero que você misture e experimente tocando, ok? Se for complicado, toque só em tríade, ok? Toque só em tríade. E você, se você já estudou, pode colocar a sétima. Lembra do final colocar um com sexta para não chocar com a melodia, tá? Então, o primeiro passo é basicamente isso. Você achar os 3 acordes principais, 1, 4 e 5, e substituí-los com os seus substitutos. Mas o mais importante é você achar 1, 4 e 5. No segundo passo, nesse próximo vídeo, eu diria que ali está, é o passo mais importante, tá? Se você aprender bem o segundo passo, depois lá na frente vai ser muito bacana. Então, não perca o próximo vídeo, o segundo passo, tá? Que eu considero o divisor de águas, aonde se você entender o segundo passo, você vai ser um grande reharmonizador, beleza? Vamos para o próximo vídeo. Até lá!